Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Muzi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Hoje eu tô aqui de volta porque eu quero conversar um assunto com vocês, quero trazer um assunto para vocês aqui relacionado à minha vida e eu faço questão de compartilhar esse assunto aqui porque eu sei que pode ser que isso fale com muitas pessoas que estejam aí do outro lado. Aqui no meu canal eu sempre faço muita questão de sempre quando eu vou falar sobre algum assunto aqui no canal, eu nunca me coloco no pedestal de superioridade, de sempre trazer coisas para as outras pessoas aplicarem na vida delas. Eu sempre faço questão de aqui no canal trazer assuntos que estão falando comigo, ou que estão acontecendo na minha vida, ou que já aconteceram na minha vida, e que pode ser que esteja acontecendo na vida de outras pessoas aí do outro lado, e pode ser que ajude outras pessoas aí do outro lado. Então, eu sempre fiz questão de trazer isso aqui no canal, né? Que eu não sou perfeita, que eu não tenho uma vida perfeita, que eu sou um ser humano normal e comum, como todos os outros que têm defeitos, que têm falhas, né? E hoje eu vim trazer, como você já viu aí no título do vídeo, né, essa parte da minha vida, né, do vício em telefone. Se você não assistiu ainda, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre vícios, eu vou colocar aqui embaixo, se você quiser assistir depois. E eu faço questão de trazer esse tema aqui no canal, porque como eu gravei um último vídeo aqui no canal também falando que tem coisas que a gente só pode falar quando a gente está de dentro daquela situação, né? Então é muito bom a gente falar de coisas que a gente realmente viveu, que a gente sabe como é aquilo e que a gente já passou e que a gente consegue entender melhor o que o outro também está passando. E essa questão do vício em telefone é uma coisa que eu passei, né? Eu, como uma pessoa adulta já de 33 anos, né? Passei por isso. E eu precisava trazer esse tema aqui no canal para poder ajudar outras pessoas ou para que outras pessoas também não se sintam sozinhas nessa situação e saibam que tem sim como a gente reverter essa situação. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, né? Quem assiste o canal aqui há mais tempo, sabe que eu já tenho um vídeo gravado aqui no canal. Também vou botar aqui embaixo no box de informações que eu não uso o Instagram. Eu tenho duas contas no Instagram, mas eu não uso. Eu também tenho conta no Facebook, mas eu também não uso o Facebook, é desativado do meu telefone. E o Instagram também eu não tenho instalado no meu telefone. Mas apesar de eu não ter acesso ao Instagram, nunca acessei TikTok, nunca tive TikTok na minha vida, no meu telefone. E apesar do meu Facebook também ser desinstalado, eu comecei a me viciar em outras coisas no meu telefone. Eu comecei a me viciar no YouTube e comecei a me viciar. Eu instalei um joguinho no meu telefone, um joguinho aparentemente até inofensivo. Eu vou colocar a foto dele aqui, o banner dele aqui, em algum lugar da tela. E eu instalei esse jogo no meu telefone e eu comecei a ficar viciada nesse jogo, extremamente viciada nesse jogo. Eu comecei a ficar viciada nesse jogo e viciada no YouTube, em coisas bobas do YouTube, sabe? Não era em conteúdo ruim, nem ruim, nem tóxico, não. É conteúdos bobos. Mas eu ficava horas e horas ali presa naqueles conteúdos no YouTube e nesse joguinho que eu coloquei aí em algum lugar da tela para você assistir. Outra coisa também que me fazia ficar muito vidrada no telefone, muito viciada no telefone, era ficar no aplicativo da Shopee, olhando produtos o tempo todo, rolando produtos e enchendo meu carrinho de produtos que eu não ia conseguir comprar naquele momento, que eu não tinha dinheiro para comprar naquele momento. Mas isso também era uma coisa que tomava um extremo tempo meu, porque eu ficava ali horas e horas e horas e horas, né, rolando é, o, a Shopee e procurando produtos que eu não ia comprar naquele momento, enchendo meu carrinho de coisas que eu não ia comprar naquele momento, que eu não tinha dinheiro para comprar naquele momento, e mesmo que tivesse, não era nenhuma prioridade comprar, porque quem acessa a Shopee é que sabe que a Shopee ela tem um monte de coisa que você compra e você nem usa, né? Esses produtinhos assim de moda da Shopee, você compra muitas das vezes, chega na tua casa e você nem utiliza aquilo ali. E eu vou confessar para vocês
que isso começou a me adoecer, a me adoecer. Assim, eu via, eu percebia, porque o telefone ele te dá avisos de que você tá acessando muito tempo o seu telefone. Então ele te dá um relatório semanal, né? Quando termina a sua semana, ele te avisa: "Ó, essa semana você usou o teu telefone 1 hora e não sei quanto a mais". Então eu via aqueles avisos ali, mas eu estava tão imersa nessa rotina de vício no telefone que eu nem me importava, né? E começando a falar a primeira reflexão, a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que as coisas elas nunca acontecem da noite para o dia, elas nunca acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo gradualmente, elas vão acontecendo de pouquinho em pouquinho, e quando a gente vê, a gente está mergulhado naquilo ali, sem que a gente nem mesmo perceba que já está imerso naquilo ali. É por isso que é muito difícil para a gente detectar que tem um vício, né? Porque a gente começou aquilo ali tão sutilmente, né? Tão devagarzinho, que é difícil para a gente identificar que aquilo ali de fato é um vício, né? A gente acaba nomeando, né, outras coisas como vício. Ah, vício é beber, vício é comer demais, vício é isso, é aquilo. Isso aqui que eu faço não é vício, mas eu quero te dizer que sim, é um vício. Tudo aquilo que te domina, tudo aquilo que tem domínio sobre você, que exerce um domínio sobre você ao ponto de você não ter controle, é sim um vício. Então, em várias horas do meu dia, eu até fiz aqui algumas anotações, né? Em várias horas do meu dia, eu parava os meus afazeres para pegar o telefone. Eu parava o que eu estava fazendo, se eu estava lavando uma louça, eu parava para mexer no telefone. Se eu tivesse vendo uma programação com os meus filhos, com a minha filha, eu parava aquela programação, ou às vezes a gente estava assistindo e no meio da programação eu estava mexendo no telefone, fazendo essas coisas que eu falei para vocês, né? Rolando a time da Shopee, jogando esse joguinho, ou então vendo coisas aleatórias no YouTube, coisas que não tinham sentido para mim naquele momento, era só mesmo o prazer de ficar acessando aquilo ali. E eu comecei a ter, assim, muitos prejuízos com isso, eu comecei a ter muitos problemas com isso. E eu coloquei aqui alguns problemas que eu tive com isso e pode ser que você se identifique com isso aí. Às vezes a gente acha que tá doente ou que a gente tá com algum problema, quando na verdade o nosso grande problema é o uso excessivo do telefone. Às vezes a gente acha que o uso excessivo do telefone vai trazer prejuízo só para os adolescentes, só para as crianças. Não, gente, o uso excessivo do telefone, ele traz prejuízo para todo mundo. E eu não tô aqui para demonizar o telefone, gente, o telefone é uma bênção, né? É através do meu telefone que eu tô aqui falando com vocês, mas a gente precisa ter controle. As coisas não podem nos dominar, nós é que precisamos dominar as coisas, né? O ser humano foi criado para dominar e não para ser dominado. E quando esse papel se inverte, né, a coisa ela sai fora de ordem, ela começa a ser nociva. Então tá aqui os prejuízos que eu comecei a perceber, que eu comecei a ter, né? Eu comecei a ter dificuldade de concentração. Então, assim, eu tava falando com os meus filhos e de repente eu tava viajando. Eu já não tava mais ouvindo o que estavam falando, não tava mais absorvendo o que estavam falando. E eu acabava respondendo uma coisa aleatória que não tinha nada a ver com o que eles estavam perguntando. E eles, o quê, mãe? Que é isso que a senhora está falando? Então eu comecei a ter muita dificuldade de concentração. Eu comecei a ter uma dispersão constante, né? Do tipo de não conseguir prestar atenção no que estava sendo falado, no que estava à minha volta. Então eu comecei a ficar extremamente dispersa, tipo na caixa do nada o tempo todo. Eu comecei a ter o meu foco prejudicado, porque o ser humano, ele tem, como eu já falei aqui, né? A gente tem uma visão central e a gente tem uma visão periférica. Então, eu tenho aqui noção do que tem ao meu lado, mas o meu foco tá aqui na minha frente. Então, quando você fica o tempo todo ali no telefone, rolando aquilo ali, você vai perdendo essa capacidade de focar, né? Porque você tem acesso a um monte de coisa e você não presta atenção em nada. Então, esse foco meu começou a ser prejudicado. Quando eu precisava fazer uma leitura bíblica com mais calma, digerir aquilo ali, eu já estava tendo uma grande dificuldade. E isso para mim é um problema, porque eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E começar a ter isso prejudicado começou a me incomodar. Eu comecei a ter ansiedade. Eu sempre tive ansiedade, sempre tive que lidar com ansiedade.
exagerada, porque a ansiedade ela é uma coisa que é normal para o ser humano, assim como o medo. Mas quando a ansiedade ela passa de um limite, ela já não é mais normal, ela já é um problema, né? Então eu comecei a lidar com essa ansiedade que há muito tempo eu já não tinha. Exaustão mental, eu estava o tempo todo cansada, por mais que eu dormisse, eu nunca me sentia descansada, porque a mente fica trabalhando o tempo todo. Em tudo que você fica o tempo todo rodando o seu telefone, o seu cérebro não descansa. É a iluminação do telefone, é aquelas letras, é aquelas imagens, aquilo ali sobrecarrega o seu cérebro, o seu sistema nervoso. E eu comecei a ter exaustão mental, dificuldade de desenvolver raciocínios, coisas básicas que o ser humano tem de fazer uma conta ali para fazer um bolo. Eu preciso fazer uma conta aqui porque eu vou fazer 2 massas de bolo. Eu já estava tendo uma dificuldade de fazer isso, um problema que eu nunca tive. Então, eu estava tendo essa dificuldade de desenvolver raciocínios e a minha memória é extremamente flutuante, né? E a gente começa a pensar, não, será que eu tô com algum problema? Será que eu tô com alguma coisa? Essa memória flutuante tem muito a ver com o fato de que você acabou de colocar a sua chave aqui, daqui a pouco você... Onde eu coloquei minha chave? Gente, será que eu tô ficando doida? Será que tá acontecendo alguma coisa? Por quê? Porque a memória tá flutuante. Em tudo que você não foca naquilo ali, eu guardei a chave aqui. O teu cérebro não absorveu aquilo ali. A memória ficou extremamente flutuante. Da mesma forma, era começar um assunto, daqui a pouco aquele assunto voar da tua cabeça. E você se perguntar onde eu parei, o que eu estava falando. Então a minha memória estava extremamente flutuante, né? E passando por isso tudo, né? Deus ele começou a me chamar a atenção, gente, porque Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes, sabe? Deus ele quer que a gente esteja bem em todas as áreas da nossa vida. E Deus ele começou a me chamar a atenção, Deus ele começou a falar comigo, não tá legal, isso não tá bem, entendeu? Até um dia que me deu um start, né, que eu tava vendo alguma coisa com a minha filha, né? E ela tem mania de quando a gente vai dormir, ela sempre fala pra mim, mãe, me abraça. E ela me pedindo pra abraçar ela e eu com o telefone jogando. Esse joguinho que eu falei pra vocês. E veio aquela voz nítida do Espírito Santo no meu coração assim, é esse o exemplo que você quer dar para sua filha? É esse o exemplo que você quer dar para os seus filhos, né? Os seus filhos procurarem você e você tá fisicamente com eles em casa, mas a sua mente está viajando em outro lugar? E eu comecei a perceber que aquilo não estava legal, né? Até um ponto de prejudicar o meu sono, de você deixar o telefone ali perto de você e quando por alguma coisa você razão se levantar de madrugada ou para ir no banheiro, alguma coisa, você já ir logo pegar o telefone sem razão nenhuma. Isso realmente é um vício. Então, é difícil para mim assumir isso aqui, por quê? Porque a gente quer sempre se colocar como perfeito, como se a gente estivesse à prova de qualquer coisa, blindado, mas não estamos, né? Nós estamos nessa terra e se a gente não se cuidar, as coisas elas vão nos tirando da rota e a gente precisa retomar de novo, do lugar da onde a gente começou. Então, depois de contar esses prejuízos, né, para vocês e de falar para vocês como Deus ele começou a me puxar de novo para o lugar, né? Olha, que exemplo que você está dando para os seus filhos? Como você pode questionar que eles não façam se você faz, né? Porque nós pais precisamos ser exemplo. Não vale só a gente falar para os filhos não fazerem e a gente fazer. Nós precisamos ser um exemplo constante para os nossos filhos. Então, eu comecei a entender isso, né? E Deus foi trabalhando na minha vida, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na minha vida. E para terminar esse vídeo, né? Eu comecei a me avaliar, porque tem um vídeo aqui no canal, tem vídeo aqui no canal onde eu falo de autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos entender. E eu comecei a me avaliar, todos esses sintomas que eu falei pra vocês, eu fui começando a me observar, olha, realmente eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com aquilo outro. Coisas que eu nunca tive dificuldade. Ah, e tem outra coisa que eu não coloquei aqui, eu também comecei a ficar uma pessoa extremamente impaciente. Gente, eu já sou uma pessoa com pouca paciência, porque eu sou colérica. E eu vou até trazer um vídeo mais pra frente aqui no canal sobre isso. Eu sou colérica, então paciência não é o meu forte. Eu já sou muito impaciente. Mas com esse negócio, esse vício em telefone que eu estava, eu fiquei com menos paciência do que eu já tinha.
Então eu me irritava fácil, eu vivia gritando em casa, né? Eu de vez em quando já grito com os meus filhos porque é o meu jeito, né? Mas eu tava no extremo, né, de impaciência. E eu percebi que isso também vinha desse vício em telefone. E por quê, né? Eu comecei a me perguntar por que que eu tô mergulhada nesse vício de telefone. Bom, nós quando chegamos na nossa vida adulta, né, nós temos, todos nós temos responsabilidades. Então, a vida adulta, ela traz muitas coisas boas, mas também traz muita responsabilidade, traz muitas preocupações. Então, eu comecei a me observar e me questionar por que eu estava indo para o vício no telefone o tempo todo. E muitas das vezes eu começava a entender que isso era meio que como uma fuga, né? Porque eu não assisto repórter, não gosto de assistir repórter, né? A gente só vê coisa ruim, eles enfatizam muito o que acontece de ruim e isso adoece as pessoas. Então, eu tinha o telefone, né, fazendo essas coisas que eu fazia no telefone como se fosse uma fuga, né, dessas preocupações, das coisas do dia a dia, da rotina. E eu acabei indo para esse lado. E de repente, se você está assistindo esse vídeo, você também tem o seu telefone como uma fuga, você também tem as suas redes sociais como uma fuga, né? De lidar com as pessoas ou de fugir, né? De sair um pouco das contas que você tem que pagar, dos boletos que você tem que pagar, dos traumas e dramas da sua vida, né? Mas se você também está nesse ponto de vício que eu te falei aqui, está tendo esses prejuízos que eu também apontei aqui, eu quero te falar que tem como reverter isso e tem como a gente encontrar soluções em outros lugares que não nos façam mal, que não nos prejudiquem, assim como o vício em telefone, porque o nosso cérebro foi criado para ser usado. Então, em tudo que você vai acostumando o seu cérebro a esses conteúdos extremamente rápidos, que você não presta atenção em nada, o seu cérebro ele vai enfraquecendo, ele vai deixando de criar novas conexões, ele vai deixando de fortalecer as conexões que ele já tem, e isso vai trazer danos irreversíveis lá na frente, né? Então, aqui eu coloquei no caderno algumas medidas que eu tomei para poder sair desse vício, né? Para poder vencer esse vício. E eu já gravei aqui um vídeo aqui no canal sobre pecados de estimação, tá até aqui, vou botar aqui embaixo aqui para vocês, onde eu falo que tem coisas que a gente precisa cortar pela raiz, né? E outra coisa que eu quero falar aqui também é que às vezes muitos problemas na nossa vida não é que a gente não sabe como resolver eles, é porque a gente não quer resolver. É porque a gente sabe que para resolver eles a gente vai ter que cortar coisas que a gente gosta, coisas que fazem a gente sentir prazer. Isso seja uma comida, isso seja uma fofoca, isso seja qualquer coisa, né? Isso seja ganhar muito dinheiro. Então a gente sabe o que precisa fazer, mas muitas das vezes a gente não vai fazer porque a gente sabe que aquilo ali vai cortar na nossa carne, a gente vai deixar de ter aquilo ali que a gente gosta. Mas eu quero te falar uma coisa, se isso tá te fazendo mal, abra mão disso, entendeu? Porque se você não abrir mão, isso vai te destruir. Qualquer vício, se a gente não trata, se a gente não abre mão dele, ele nos destrói. Isso, vícios em qualquer espécie, né? E aqui tem algumas medidas que eu tomei e estou tomando ainda, né? Para poder mudar, para poder vencer esse processo, né? Primeira coisa, eu desinstalei esse jogo, eu desativei o meu YouTube, então meu YouTube está desativado. Eu tenho acessado apenas o básico do telefone, que tem funções do telefone que você não tem como não acessar, né? Você precisa se comunicar com as pessoas, que esse é o objetivo principal do telefone, é se comunicar com as pessoas, né? Mas até isso eu tenho procurado usar só quando necessário mesmo. E eu tô buscando prazeres, eu tô procurando hobbies, coisas que me façam bem em outros lugares, porque o telefone ele vai te dar ali um prazer imediato, né? Que você tá vendo conteúdo, aquela coisa toda, né? Dopamina que eles falam. Mas a gente tem que procurar coisas boas em outros lugares, porque o ser humano ele precisa sim de coisas boas, gente. Apesar de na vida adulta a gente lidar mais com estresse do que com as coisas boas, com as coisas que nos fazem felizes, a gente precisa tirar tempo de qualidade para fazer coisas que a gente gosta. Então, se você acha que esse tempo no telefone, você está fazendo isso por causa de uma fuga, troca esse tempo no telefone por ir pescar, troca esse tempo no telefone por ir pintar o seu Bob Good, troca esse tempo no telefone por ir ler um livro que você não lê há muito tempo, de repente você lia, hoje você já não lê mais.
Troca esse tempo no telefone por ver um filme, assim, né? Assistir um filme, ir ao cinema, ir comer alguma coisa na rua, ir sentar numa praça e ver alguém, ir conversar com pessoas. Então, troca esse tempo solitário no telefone para interagir com pessoas, que o ser humano foi criado para isso, e essa interação com o outro faz bem para a gente e também faz bem para o outro, né? Então, eu tenho procurado fazer essas coisas, coisas que eu deixei de fazer por causa disso. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, sempre gostei de artesanato, sempre gostei de muitas coisas. Mas esse vício começou a tomar um espaço tão grande no meu telefone que nem isso eu não estava fazendo mais. Projetos que eu comecei e não terminei, né? Coisas que eu estava fazendo e que eu parei de fazer, né? Tava com um projeto de estudo, parei pela metade. Então, gente, eu trouxe esse vídeo aqui no canal para falar para você que eu sou um ser humano como você e que se assim como eu, você está passando por um processo de vício ou em telefone ou em qualquer outra coisa, saiba que tem jeito de você reverter essa situação. Você só precisa reconhecer que tem um vício e querer a mudança, né? Porque a mudança precisa começar em nós. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar um versículo para sua meditação bastante conhecido, que está no Salmo 91, versículo 1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Então, se você está querendo descansar em alguma coisa, descanse em Deus, tá bom? Coloque o seu cansaço, a sua fadiga, o seu estresse em Deus, tá? Porque o que Deus tem para você é o melhor e o descanso de Deus pra gente é de dentro para fora, tá bom? Eu não sei se esse conteúdo te acrescentou, eu não sei se te abençoou de alguma forma, mas se te abençoou, por favor, compartilhe, tá bom? Eu não peço para ninguém se inscrever aqui no canal e nem para dar like, mas se o conteúdo te abençoar, por favor, compartilha, é de graça, tá bom? E que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, a gente volta aqui junto com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!